Quais são os cuidados mais importantes depois de uma cirurgia de artroplastia total do quadril? Olá, meu nome é Fernando Ferro, sou ortopedista, especialista em doenças do quadril. E nesse vídeo eu fiz aqui uma reunião dos cuidados mais importantes que um paciente deve ter depois de realizar uma cirurgia de artroplastia, uma cirurgia de prótese do quadril. Esses cuidados valem para pacientes que fizeram essa cirurgia de forma eletiva, de forma planejada, que geralmente faz por artrose, e também para aqueles pacientes que fazem por conta de fraturas. Existem algumas fraturas da região do quadril que levam à necessidade de realizar essa cirurgia de artroplastia. Esses cuidados também valem para esses pacientes. E aí eu separei aqui alguns dos principais e quero revisar com vocês. Primeiro, em relação ao risco de trombose, né? Muitos pacientes já sabem que cirurgias ortopédicas, cirurgias de grande porte têm um risco maior de trombose e de embolia. Infelizmente isso é verdade, isso acontece sempre que o paciente fica acamado, tem a sua mobilidade reduzida por algum motivo. E infelizmente nas cirurgias ortopédicas o paciente tem uma perda parcial de sua mobilidade, principalmente nos primeiros dias. Então é muito importante mobilizar o paciente precocemente. Na maior parte das vezes não é necessário ficar de cama. É importante movimentar, andar com andador, com muletas, com a supervisão de um fisioterapeuta. Então isso tem que ser planejado e tem que ser estimulado, principalmente nos pacientes mais idosos. É importante usar algum tipo de prevenção química também. Hoje em dia já está bem demonstrado que a maior parte dos pacientes pode receber a profilaxia com medicação antiplaquetários, antiagregantes plaquetários, mas existem alguns casos em que a gente pode lançar mão de alguns anticoagulantes também. Mas é importante ter algum tipo de tratamento químico, medicamentoso, na maior parte dos pacientes que faz artroplastia do quadril. Então, se isso não foi bem conversado no dia da alta, é fundamental que seja conversado com o seu médico. Em relação a risco de infecção, é muito importante ter um cuidado muito rigoroso com a higiene da ferida cirúrgica. Existem situações em que a gente utiliza um curativo convencional, que deve ser trocado diariamente, e aí é importante ter uma higiene muito cuidadosa a cada troca de curativo. Esse curativo tem que ser trocado diariamente e não se deve reaproveitar jamais gás ou adesivo de micropor. Existem hoje em dia curativos de longa duração que podem ser utilizados por vários dias, às vezes uma semana, 10 dias. Esses curativos são ótimos, são muito práticos, facilitam demais a vida do paciente porque eles ficam aderidos à pele por muito tempo. Então é uma maneira da gente simplificar o cuidado da ferida. É importante demais o paciente ter um cuidado muito grande com luxação da prótese. Isso é particularmente crítico nos pacientes que fazem essa cirurgia por fraturas. Aquele paciente idoso que teve uma fratura do quadril e precisou fazer a cirurgia de prótese. Eles têm um risco de luxação maior do que os pacientes que fazem a prótese de forma eletiva, de forma planejada. Então é importante ter atenção à característica dos assentos e dos bancos onde a pessoa vai sentar. Quanto mais alto for, melhor. Isso vale para a altura da cama também. Então bancos baixos têm um risco maior de precipitar uma luxação. Preferir poltronas e cadeiras que tenham braços para a pessoa poder se apoiar e se levantar, né? A poltrona que eu tenho aqui no consultório, ela tem braço e facilita. Isso vale para cadeiras também. É importante ter cuidado ao cruzar os joelhos, cruzar as pernas, principalmente cruzar um joelho sobre o outro. Isso pode forçar bastante o quadril e aumentar o risco de luxação. Quando o paciente for deitar de lado, é importante usar um travesseiro para manter os joelhos afastados, impedir que eles se cruzem. Então todos esses são detalhes importantes para evitar a luxação da prótese. Outro cuidado muito importante em relação à infecção é ter um cuidado muito rigoroso com infecções à distância que podem levar a uma infecção no quadril. Mas como assim, doutor? Infecções de diferentes tipos podem levar a períodos de bacteriemia, que é quando as bactérias conseguem entrar pela pele e cair na circulação sanguínea, e essas bactérias podem atingir a prótese. Os exemplos mais comuns são infecções de pele à distância, né? Furúnculos, feridas de pele de forma geral, infecções de urina e infecções orais, geralmente de gengivites. Então, se a pessoa tem algum tipo de infecção desse tipo, é muito importante fazer o tratamento precoce para evitar a possibilidade dessa bacteriemia, ou seja, da circulação de bactérias pela circulação sanguínea. Outra coisa muito importante, principalmente para os pacientes idosos, é evitar quedas. Então, remover tapetes
móveis baixos que a pessoa possa tropeçar, objetos decorativos baixos. Então, simplificar ao máximo a decoração do ambiente para que a pessoa possa caminhar sem o risco de tropeçar e de cair. Fazendo essa lista de cuidados que eu coloquei aqui para vocês, vocês conseguem evitar a maioria dos acidentes e dos contratempos mais típicos depois de uma cirurgia de artroplastia do quadril. É claro que esse vídeo não esgotou todos os cuidados necessários, eu tentei concentrar aqui para vocês os mais críticos, mas sem dúvida é muito importante ter uma conversa muito minuciosa com o seu cirurgião sobre isso. Tem bastante material na internet, no meu site, tem informações sobre isso, recomendo que vocês leiam. Costumo dar um manual bem completinho para os meus pacientes com a lista das orientações sobre isso. E o mais importante nessa hora é ter informação de qualidade para a prevenção de acidentes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem algum familiar, algum conhecido envolvido com uma situação desse tipo, compartilhe com ele. Gostaria de pedir para vocês que deixem aqui embaixo o like, o joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Isso é muito importante para a gente saber que esse conteúdo está sendo útil e está sendo produtivo para vocês que estão assistindo, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.